a atualização do caso que nós abrimos o jornal de hoje. O caso relacionado ao pastor e ao empresário. Porque quando o Francisco Filho fez a reportagem, não havia ainda, por parte do delegado Bareta, que é o coordenador do HPP, a designação do policial, do delegado que ia investigar o caso. Houve a designação do delegado. Já aconteceram algumas oitivas. Está aí o Raimundo. Raimundo, o que é que você tem de atualização desse caso? Ok, Douglas. Hoje pela manhã nós estivemos no DHPP conversando com o delegado que já foi designado para fazer esta investigação, tentando conseguir o máximo de informações dele a respeito do andamento desse trabalho investigativo. Ele conversou com várias equipes de televisão e nos passou mais informações a respeito do andamento desse trabalho. Inclusive, pessoas que já foram ouvidas, principalmente da família, mas o caso ainda está, como eu adiantei antes, envolto em grande mistério. A única certeza que a polícia tem é de que esse homem foi realmente assassinado. Foi um assassinato, principalmente pelas características em que o corpo foi encontrado. Mas o trabalho avança e foram esses os dados repassados pelo delegado em conversa com a imprensa hoje pela manhã. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina continua colhendo provas para determinar a autoria e motivação do assassinato do empresário Antônio Francisco Santos Souza. O corpo dele foi encontrado em uma propriedade rural na zona rural leste de Teresina nesta segunda-feira. A vítima foi atingida por pelo menos 16 perfurações de objeto cortante. No domingo, a partir das 18 horas, houve o desaparecimento dele. A partir daí ele entrou em contato, com os familiares, informou alguns lugares e a gente está checando todas essas informações. Eu não vou aqui afirmar os locais, porque a gente está em diligência no sentido de coletar informações nesses lugares. Havia perfurações, por um instrumento cortante. Uma luva foi apreendida, e a gente também, no decorrer da investigação, a gente vai tentar estabelecer de quem era essa luva, se era dos autores ou era uma luva que estava lá no local. Antônio Francisco tinha passado o fim de semana com a família num sítio na zona rural de União, a 60 quilômetros de Teresina, e teria retornado no domingo. Segundo a esposa, ele teria saído de casa por volta de 6 da tarde para comprar água e não retornou. Por volta de 9 da manhã do dia seguinte, o corpo foi encontrado. Até o momento, apenas o carro da vítima foi localizado e já passou por um trabalho de perícia. Documentos pessoais, pertences como aparelho celular, continuam desaparecidos. Para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina, a única certeza é de que o empresário foi vítima de um assassinato. O carro apresenta algumas manchas de sangue, mas a polícia acredita que a vítima foi morta fora do veículo. A perícia é que vai, expedir o laudo nos informando se é o sangue da vítima ou não e se é sangue humano. Como eu falei, está tudo no início, as investigações estão no início, se desenvolvendo, e só mais à frente que a gente poderá afirmar o que se passou na morte deste empresário. Segundo familiares, Antônio, que era empresário do setor de energia solar, não teria inimigos. A gente não descarta nenhuma hipótese da motivação desse crime e agora a gente está empenhado no sentido de solucionar o mais breve possível. Ou seja, quando o delegado não descarta nenhuma hipótese, há aí um leque de possibilidades que podem ser apontadas como a motivação desse crime. Crime passional, assalto, crime por encomenda, ou seja, há diversas possibilidades, porque ainda não há um direcionamento determinado nessa investigação. O trabalho começa a ser feito, como disse o delegado, locais por onde ele teria passado e teria informado, teria estado, já começam a ser investigados aí pela polícia. O carro da vítima também já passou por um trabalho pericial, deve aí resultar em mais informações nesse trabalho investigativo,
tem a história da luva que foi encontrada no carro, ou seja, é um conjunto de informações que estão sendo coletadas pelo Departamento de Homicídios que no futuro vão se transformar em provas e dar um direcionamento mais, digamos, robusto para se chegar a uma autoria e a motivação desse homicídio. Obrigado, então, Raimundo, pela participação. A gente continua investigando esse caso, porque enquanto a gente já tem uma pista, pelo menos uma pista não seria, digamos, o crime foi um feminicídio, no caso da mulher, mas já tem um certo direcionamento, né? Pode ser que mude lá na frente, mas tem um certo direcionamento. Nesse caso, como o Raimundo bem definiu, existe um leque de possibilidades. O que se sabe é que foi uma execução, passionalidade, quer dizer, tem ali os componentes das 16 facadas, o corpo despido, degolado, enfim, realmente ele foi barbarizado ali, né? Foi com requintes e crueldade. E a gente precisa saber qual a motivação de tanta raiva, de tanto ódio para se produzir uma morte com essas características.